Vamos ver agora como esse cenário político pode, que a gente já vem falando, né, desde o início do jornal, de que forma pode influenciar na economia do Brasil. Sobre isso, para conversar, a gente recebe o professor de Economia do IBMEC do Rio de Janeiro, Haroldo Monteiro. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia. Então, a gente tem aí um cenário um pouco ainda turbulento, né? A gente hoje tem um pronunciamento aí do Haddad para falar um pouco sobre essa reforma fiscal, né? Dado que houve aí um incremento das despesas aí no orçamento, e isso tem que ter aí uma contrapartida para isso. Então o mercado está aguardando bastante aí esse pronunciamento do governo. Foi ventilado, né, que esse ajuste ele vem mais pelo lado das receitas do que de corte de despesas, efetivamente, né? Uma das receitas, inclusive, é a desoneração dos combustíveis aí a partir de março, né, voltando aí a ser cobrada aí o PIS/COFINS sobre o combustível. E então, assim, o mercado está aguardando bastante isso para ver o rumo que a economia vai tomar, né? Professor, falando também da inflação, né? A inflação diminuiu em 2023, em 2022, né? A previsão do que deve acontecer agora em 2023 em relação à economia, contando com esse cenário todo que o senhor já trouxe aqui para a gente. Olha, em relação à economia aí, a inflação, né? Assim, a taxa de juros está alta na realidade, tá? Assim, a gente está aguardando aí efetivamente o que vai ser desse cenário fiscal. Tudo está muito ligado a isso, né? Porque as expectativas, elas podem se deteriorar, né? E aí a inflação voltar aí a subir, né? Ou se a gente melhorar as expectativas aí, a inflação ela pode arrefecer e cair um pouquinho mais e até ter uma reversão dessa taxa de juros aí que ainda se encontra bastante alta, o que faz com que a economia não possa crescer, né? Assim, de uma maneira geral, com essa taxa de juros alta, a gente não tem uma perspectiva de crescimento econômico. Então, assim, espaço para um crescimento da inflação mais forte, teria que muita coisa dar errado, né? Então, assim, a gente não trabalha muito com esse cenário. Professor, a pergunta agora é do Diogo Schelp. Professor, bom dia. Professor, hoje há uma previsão de que o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, vai anunciar uma série de medidas econômicas, um pequeno pacote inicial, né, nessa área econômica, que incluiria medidas para recuperação da arrecadação do governo federal e também o que é chamado de retomada do voto de desempate a favor da União em disputas tributárias. O que significa exatamente esse segundo ponto e o que esperar desse anúncio de hoje? Esse segundo ponto é uma coisa assim que a gente, vamos lá, a gente fica um pouco receoso, né? O que seria esse desempate? As condições aí são um pouco subjetivas com relação a isso, né? Isso pode dar alguma margem de algumas medidas não muito, ou seja, umas medidas mais populistas e que não estejam de acordo aí com o que a gente precisa para uma economia mais liberal, uma economia de mais crescimento, né? Então a gente vê isso um pouco por esse lado, né? Você fez outra pergunta também com relação ao voto agora de arrecadação do governo federal, né? Em recuperação, em recuperação à arrecadação, então, eu havia falado, né? O governo, ele tende a querer recompor as receitas ao invés de cortar custos, né? A gente já viu isso aí, já debateu diversas vezes, né? A questão aí de incremento de ministérios, aumento de salário do servidor público, enfim, uma série de medidas aí, estouro do teto aí, 200 bi, tudo isso tem que haver dinheiro, tem que haver contrapartida, né? Então, o governo ele não está muito preocupado pelo lado da despesa, mas sim pelo lado da receita. Então, a primeira coisa que a gente que está aí no radar é essa questão da recomposição do preço dos combustíveis através do PIS/COFINS a partir de março, que isso aí já vai dar um acréscimo no caixa da União.
né? E existem outras também que estão aí muito debatidas, que é a questão de tributação de dividendo, grandes fortunas, que a gente sabe que não deu certo em lugar nenhum do mundo, mas tributar grande fortuna, o cara tem dinheiro aqui, o cara vai para outro lugar, para um paraíso fiscal, então é uma coisa assim que a gente não vê com bons olhos, né? E, enfim, a gente tem que aguardar o que eles vão fazer. Tem várias propostas, tem proposta aí do Pércio Arida que fala em criar aí um indicador, né, que na medida que as receitas cresçam, você pode aumentar seus gastos, ou seja, os gastos ficarem atrelados aí à receita, né, que talvez possa ser alguma coisa interessante, né? Porque aí você só vai gastar efetivamente aquilo que você tem e não possa haver um descontrole aí, né? Então, assim, as coisas estão muito instáveis, né? A verdade é que nenhum economista consegue visualizar uma luz aí no fim do túnel, né? Assim, a gente tem os Estados Unidos, que também é importante, né, para a economia do mundo. Hoje saiu o CPI, eu não cheguei a ver, né, porque eu estou aqui, mas já existe uma expectativa aí de que a inflação lá comece a arrefecer, então uma expectativa aí de no médio prazo uma queda da taxa de juros nos Estados Unidos. Enfim, então tem algumas coisas no cenário econômico mundial que também afetam aqui internamente, né? Isso com a queda assim, caindo a taxa de juros lá fora, você tem um aumento do preço das commodities e isso é bom para o Brasil, né? Até a nível de arrecadação, né? A nível de balança comercial também por segurar o dólar, né? Hoje eu estava discutindo aqui internamente, né, na empresa, né, efetivamente essa questão do dólar, inclusive é outra coisa que é muito difícil ter um overshooting de dólar com essa taxa de juros aí, do jeito que está a Selic, né, com um IPCA aí previsto em torno de 5,70 ou para 2023 até menos, né, que o Banco Central está trabalhando, e hoje você tem uma taxa de juros aí de 13,75, então é muito juro real para segurar esse dólar também, né. Então, assim, é tudo uma mistura aí que a gente tem hoje no mercado e o que a gente sabe é que tem muita volatilidade, muita incerteza ainda no mercado e cabe ao governo agora começar a botar os pingos nos is e dizer para onde ele quer ir na realidade, né? Isso é fundamental, porque a gente não sabe para onde ele vai. Os indicadores que ele deu no início, as falas dos ministros, a fala do governo foram muito ruins, né? Trouxe mais instabilidade e mais indecisão ainda. Eu acredito, tá, que o mercado, de uma maneira geral, hoje, ele trabalha meio que como que dentro de um cenário de que não possa piorar, ou seja, daqui para melhor, ou seja, já basicamente está tudo no preço, como a gente chama no mercado, tá? Então, assim, o mercado está acreditando isso e aguardando para ver se tem alguma melhora. A gente já está depreciou tanto esses últimos 2 anos aí com relação das ações, né? Taxa de juros, isso tudo, que, assim, a gente crê que não possa haver, o que vai haver é uma melhora aí, né? Então o mercado está dando aquele tempo, aqueles 100 dias aí para o governo mostrar a cara e dizer a que veio, né? Entendeu? Esse é meu entendimento. Professor, a resposta rápida e dada aos ataques que aconteceram no domingo em Brasília parece que acalmaram os mercados, né? O mercado que vinha bem estável desde o início do ano. Essa semana as bolsas subiram, o dólar caiu. Qual é a relação que se faz desses atos com o mercado dessa semana? Ora, o que eu entendi é que esse ato que ocorreu, ele é de uma ele foi um ato isolado. A gente viu algumas pessoas, alguns partidários aí do governo Bolsonaro, né, atacando aí o Congresso. Então isso foi um fato um pouco isolado, com pessoas mais radicais. A gente não viu um movimento maior da população de uma maneira geral fazendo isso. Houve uma pronta resposta aí do governo com relação a isso, né? E a gente acredita, né? Eu já até ouvi isso na mídia, mas eu também faço parte desses que acreditam que isso fortaleceu mais ainda o governo Lula. Eu acho que o Diogo, eu estava aqui no behind the scenes aqui, eu ouvi a opinião do Diogo, mas eu estou de acordo com ele. Eu acho que isso fortalece um pouco o governo Lula, né? E o governo Lula conseguiu juntar para ele aí as forças, né, os poderes em torno dele, fechando essa questão. Houve a população não apoiou isso,
né? Então acho que isso não foi bom pro Bolsonaro, e eu acredito que aumentou um pouco aí o cacife do Lula aí para junto ao mundo político aí, até para implementar alguma medida que ele queira implementar, né? Bom, professor... Acho que o tiro saiu pela culatra, como a gente diz. Pois é, né? Professor e Diogo, peço licença rapidinho para a gente ir para o Rio de Janeiro, a gente já volta com a entrevista sobre esse assunto. Então, voltamos aqui com o professor Haroldo. A gente viu aí o Matheus falando dessa violência. A expectativa de que possa acontecer, ontem mesmo havia essa previsão, né, de que poderia acontecer uma violência novamente em Brasília, não ocorreu, apenas 3 pessoas apareceram por lá. Essa instabilidade toda, de que forma afeta a economia, professor? Eu estaria mais preocupado se houvesse uma manifestação popular de maior magnitude. Esses fatos isolados, a gente até nem pode saber, nem pode... por exemplo, esse fato que houve no Rio foi um cara sozinho. Sim, não consigo vincular isso a nenhum fato político, né? Mas fica de Brasília não, mas esse aí a gente não sabe. Mas de uma maneira geral eu vejo fatos isolados, e eu acredito que isso aí vai decrescendo na medida que o tempo passa, aí esses mais radicais tomando essas medidas. A gente espera aí, né? A gente não sabe, né? E é questão de cenário, é questão de prever futuro, mas se a economia, no mínimo, se mantiver crescendo o emprego e não sofrer tanto, a gente acredita que aí as manifestações comecem a perder um pouco de fôlego. Agora, se realmente, na medida que passe o tempo e a gente começa a sentir na economia, né? Eu acredito aí que essas manifestações aí, não pelo lado do radicalismo, mas pelo lado da população, como a gente houveram as manifestações aí há pouco tempo, antes das eleições agora de 2018, que não havia nem quebra-quebra, né? Era uma manifestação pacífica, tomou conta das ruas, né? Mas eu acredito que isso aí é para um segundo momento. Eu não vejo isso no curto prazo acontecendo, não. Dado um prazo aí para o governo aí acertar e dizer a que veio, né? Mas no final se resume tudo aquilo que o George Bush falava, né? Economia estúpida, né? Ou seja, o negócio é o bolso o bolso do povo, né? Então, mas assim, agora no curto prazo eu vejo como fatos isolados, isso vai perdendo força, até por conta daquilo que eu falei aqui, o Diogo também falou, isso acaba prejudicando o cacife do Bolsonaro no mundo político e dando cacife pro Lula, né? Bom, temos tempo agora para uma última pergunta do Diogo. Professor, eu gostaria de entender melhor, né, uma explicação sobre como funciona a cabeça do investidor estrangeiro. Não apenas aquele investidor que coloca o seu dinheiro em bolsa, mais especulativo, mas um investidor que faz investimento direto e quando vê cenas desse tipo, talvez até segure um pouco, ainda que a situação tenha se acalmado, segure um pouco seus investimentos, principalmente investimentos diretos, abertura de fábricas e assim por diante. Como funciona a cabeça desses investidores nesse sentido, em termos de imagem do Brasil? Bom, vamos lá. Existe um componente técnico, né? Eu vou tentar resumir aqui, que o investidor externo ele vê com relação ao que quando ele traz para cá, ele traz em dólar, né? Simplificando, né? Ele traz na moeda dele, mas em dólar. Então ele faz uma análise do que ele estaria, do custo desse capital, vis-a-vis o que tem aqui dentro do Brasil. Então ele olha o componente expectativa de inflação, taxa de juros, né? Porque senão ele deixa o dinheiro dele lá, fora se houver uma desvalorização muito grande do câmbio, se ele quiser revoltar com o dinheiro dele, ele vai perder dinheiro. Então ele tem que estar seguro seguro em termos, né? Ele tem um risco aí, mas ele tem que ver pelo menos no horizonte uma expectativa de que não haver uma grande desvalorização do câmbio, né, que ele não tenha nenhum problema, ele faz conta com a taxa de juros. Então, a cabeça dele pensa dessa forma, no primeiro momento. No segundo momento, ele vê muito essa questão, essa turbulência toda, ele gosta de ver previsibilidade, ou seja, aquele investidor que vem aqui para investir numa fábrica, investir num negócio, ele faz todo um estudo para verificar o retorno do capital dele, né? Então, ele gosta de ter uma certa previsibilidade. Se ele olha um cenário no qual existe muita instabilidade, ele eu não vou botar dinheiro aí dentro.
O que pode acontecer com isso, né? Pode acontecer mais instabilidade, pode haver mais recessão. Então, o investidor ele tem menos segurança, né? E assim, nós somos um país que, como dizia lá o ex-ministro da Fazenda, é um país que até o passado muda, né? Então isso já está no nosso DNA, né? Então o investidor estrangeiro já sabe isso, né? Então ele tem esse componente de risco quando ele faz a conta dele dentro da expectativa de retorno, né? Então se há mais instabilidade política, piora a situação. Então ele quer ter, na verdade, o que ele quer é o seguinte: ele quer olhar para o horizonte e ver se dentro do horizonte que ele planeja fazer o investimento, existe no mínimo uma expectativa de que não vai haver nenhum tumulto para onde vai ser conduzida a economia do país, né? Isso é fundamental para ele. Muito bem, a gente conversou com o professor de Economia do IBMEC do Rio de Janeiro, Haroldo Monteiro. Obrigada, professor, pela sua entrevista. Um bom dia, uma boa quinta para o senhor. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Diogo. Um abraço. Um abraço. Diogo continua mais um pouco com a gente.